Boa noite. Hoje vou falar mais um pouco sobre doutrina espírita. Doutrina espírita, aspecto de vida muito importante, filosofia importante para que a gente possa fazer uma reflexão de como nós estamos, como estamos indo, para onde estamos indo, como é que estamos lidando com o outro e principalmente objetivos de vida, conceitos, valores importantes para o bem-estar do ser humano. Na doutrina espírita a gente vê largamente, ou seja, é debatido largamente, é debatido a todo momento o significado, né, do que, o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui, como eu estou interagindo, como eu estou usando o tempo que Deus me deu. O tempo em vida, o tempo realmente vivendo, não sobrevivendo, exercendo escolhas, exercendo prioridades, elencando prioridades na minha vida e perceber que o que é importante e o que não é, né? A ideia de elencar prioridades realmente é perceber o que é importante. Então hoje nós trouxemos uma ideia um pouquinho diferente daquilo que a gente vem trazendo. Hoje vamos trazer algumas mensagens de alguns livros que estão na doutrina, né, no Diário Espírita. Então, mediante os desafios de todo dia, de todo momento, como é que eu lido, né? Às vezes é muito fácil você dizer, ame o próximo, faça o bem, mas o que é amar o próximo? O que é fazer o bem? Como é que eu lido com essas dificuldades? Essa ideia de desafio, tu fala uma coisa, já aparece alguém para te criar uma oposição. Como é que eu lido com essas dificuldades, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu me crio uma estrutura boa psicológica para mim, para perceber que para mim que eu possa lidar com o diferente? Porque não é fácil você lidar com aquilo que é semelhante a você, aquilo que você já está acostumado, é muito fácil. Agora, eu quero ver realmente você lidar com o diferente e entender. Entender não significa aceitar, mas entender a perspectiva do outro. Só uma mente educada, realmente, ela consegue buscar entender o outro nas suas especificidades, em quem ele é. Mas falta dizer, não significa que você vai concordar, que você vai aceitar tudo que o outro. Porque o espírito, a pessoa que para pensar, que realmente se vê como ator principal, atriz principal da sua própria vida, que através das suas escolhas vai fazer diferença, vai ascender para os seus objetivos, ele vai parar para pensar, ele vai fazer reflexões. Então, como é que eu estruturo? Quando você acorda, como é que eu estruturo minha mente? Quando você acorda, sabe? O que baseia, o que dá força para você levantar todos os dias? Eu já fiz essa pergunta várias e várias vezes. O que dá força para você? Você acordar, dependendo do horário, na maioria do povo brasileiro, ele trabalha o dia inteiro, né? Alguns funcionários públicos, não, mas vamos colocar lá, pessoa que trabalha todos os dias, acorda cedo. O que impulsiona ele? O que dá força para ele? O que dá força para você acordar 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas? O que dá força para você, sabe? Então, antes de tudo, é bom salientar que uma oração diariamente, quando você acorda, agradecer por você estar acordando, por mais um dia que está começando, é extremamente importante. É extremamente importante, porque a oração é energia. Na oração, a gente pode dizer que é o gás da vida, né? Se você está depressivo, se você está com dificuldades emocionais, no sentimento, tudo, o que a oração ela te impulsiona, ela te dá energia, Então, é importante você exercer esse atributo, essa possibilidade todo dia. Mas vamos lá. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã.
Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Pensamentos positivos. Tá difícil? Se você não fazer nada, se você não parar para pensar, se você não parar para fazer uma reflexão, se não fazer uma oração ou se não formular pensamentos de serenidade, de otimismo, a coisa vai ficar pior, vai ficar muito mais difícil. Às vezes eu brinco muito lá onde eu trabalho, que eu sou professor, eu digo lá para elas, para minhas companheiras de trabalho, né, que eu sou professor, não há nada nesse mundo que não possa piorar. Aí ela diz para mim, Alex, por que não vai melhorar? Vai melhorar, mas como é que melhora se eu não estou fazendo algo diferente? Como é que vai melhorar se eu não paro para pensar? Se eu não paro para fazer algo diferente da minha vida? Uma delas é o quê? Parar para fazer uma oração. Outra parar para ter bons pensamentos. Se eu não parar para ter bons pensamentos, antes de retomar minhas atividades, antes de iniciar minhas atividades, eu vou como, sabe? Cabeça vazia é sempre oficina do mal. Sempre oficina da depressão, oficina das dificuldades. Então eu preciso energizar a minha mente com bons pensamentos. E acima de tudo, levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar com o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida, para que a vida nos abençoe. Ou seja, agradeça por estar vivo. Agradeça as suas dificuldades, agradeça acima de tudo aquilo que você tem, aquilo que é seu, aquilo que está nas suas mãos, para assim você dar continuidade nos seus afazeres, porque você só vai abençoar, só vai desenvolver aquilo que você tem, se você olhar e agradecer aquilo que você tem. Não é olhando para o terreno do outro que você vai ampliar as suas possibilidades, seus atributos, as suas virtudes. Virtude, ela precisa ser exercida. E como é que eu exerço virtude? Como é que eu vou trabalhar as virtudes? Trabalhando com o bem, cooperando com o bem. Né? O que é o bem? Platão dizia, o bem é aquilo que une. O mal é aquilo que separa. Então, o que eu estou fazendo está unindo ou está separando? Que às vezes eu posso achar que estou fazendo bem e não estou. Tá? Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Quando você vê alguém, quando você conversa com alguém, quando você vai dizer bom dia, boa tarde, ou agradecer, sei lá, falar alguma coisa para a pessoa, tem que ter o quê? Boas energias, ou seja, tem que ser de dentro para fora. Não é olhar para a pessoa, mas ser bom dia, né? Com aquela cara, entendeu? Querendo cair do mar. Você está com problema? Todo mundo está. O importante, acima de tudo, é eu saber como superar. Tem dificuldades? Tem. Então supere. Que só assim você vai entender o porquê das suas dificuldades. Ou porquê que você está sentindo isso. Ou porquê que a vida está te puxando a orelha, está te chamando a atenção para aquilo que você precisa aprender. Só não consigo, só viro o rosto, só não acredito, ou não exerço, ou não aprendo com as minhas dificuldades quando eu não quero, porque ela está sempre ali, te puxando a orelha. A vida é pedagógica, pessoal. A vida é pedagógica. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros. Quando alguém diz um boa tarde, quando alguém te cumprimenta sorrindo, trazendo paz e alegria em seu semblante, você não fica bem? Para pensar. Você não quer, acima de tudo, bons cumprimentos, não quer atividades, interações que possam desenvolver sua consciência, ampliar o bem que existe já em você? Sim. A gente quer nos relacionar, a gente quer, acima de tudo, a gente quer se relacionar com o outro. A gente quer fazer o bem. A gente quer, porque é uma coisa natural.
Nós estamos na natureza, está na natureza o bem. Então, tudo que é consoante, consonante com a natureza vai me favorecer. Então, que eu possa esticar a mão para o outro, né? Porque é isso que eu quero para mim. Faça com o outro o que queres que ele faça por ti. Acolhimento, transmissão de paz, alegria. Pense nisso. Uma frase, olha só. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento e colaboração para a felicidade. Capital do sorriso. Ou seja, que a gente possa diminuir nossas reclamações, que a gente reclama muito. Nós somos acostumados à nossa educação, a educação ainda difícil que ainda a gente tem, que nós aprendemos, que você só pode desenvolver alguma coisa, você só pode ser alguém quando você se destaca na sociedade, destaca naquilo que faz. Então, quando eu me destaco, quando eu venço uma corrida, precisa ter perdedor. Então, eu só vou estar bem quando alguém perder. Eu só vou ser melhor quando alguém perder. Pare para pensar nisso. Estamos aqui para somar. Estamos aqui para somar, não para subtrair. Então, aquele que trabalha, que traz um capital humano, aquele que traz o sorriso, é um baita do investimento. Aquele que tenta busca trabalhar pelo bem, é um baita do investimento na sua saúde, na sua percepção, saúde psicológica, saúde biológica, toda a saúde, que a gente possa fazer isso. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Não adianta eu criar expectativas, eu dizer a seguinte coisa, a pessoa não vai entender, eu estou de mal com a pessoa, ou sei lá, criar N desculpas para não fazer, para não demonstrar o bem dentro de si, que a gente faz isso. Porque tudo que amplia a consciência, tudo que amplia o meu lado bom de viver, gera para mim resistência. Volto a dizer, resistência por quê? Porque eu sou educado para quê? Para estar me destacando, eu preciso vencer alguém, sempre estar comparando, eu estou bem aqui, mas o outro está lascado, está ferrado, alguma coisa está comprometida. Então eu estou muito bem. Então eu não consigo ver dentro de mim as minhas potencialidades. Eu deixo de lado para ver o mundo externo e esqueço da imersão interna, que é o que eu tenho, que é o que eu sou. Auxilie os familiares com a sua palavra, de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Pare de carregar pedras, pare de carregar sombras, pare de carregar lixo que não é seu. Deixe para lá, vá viver. A vida é para viver, a vida não é para estar sobrevivendo somente. A vida é para viver, eu só vivo quando eu coloco em prática as minhas escolhas. Eu só vivo quando coloco em prática o meu livre-arbítrio. Eu só vivo realmente quando eu coloco em prática as minhas virtudes. Há pouco tempo eu perguntei para uma pessoa, para um grupo, a gente estava fazendo uma palestra, aí eu perguntei, o que é felicidade? Felicidade. Aí uma pessoa, era uma mulher, ela disse, a educação que a gente aprende de uma maneira geral, não são todos, é claro. Eu, como mulher, a educação, a felicidade é o quê? Eu limpar a minha casa sempre, ter um marido e ter um filho, ter filhos. Ter filhos, ou seja, uma ideia de só vou ser feliz de ter família, de ter uma família, entre aspas, ou seja, aquilo que é aceitável socialmente, ou que foi aprendido, que foi educado, para ser dessa maneira, mas não se entende que família realmente é aquilo que você cria laços, laços afetivos, já conheci várias e várias famílias sem laços afetivos. Sem laços, o laço é aquele que une, aquele que nos faz ser feliz, aquele que nos desenvolve enquanto pessoa. Então, parem para pensar nos conceitos que se tem, mas busque sempre brilhar. Traga para fora o seu melhor. Só é feliz aquele que trabalha com o seu melhor, ou seja, aquele que desenvolve o seu melhor. E como é que eu faço isso? Treinando todos os dias. Olha só, nos domínios da voz,
Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. Ou seja, como é que eu estou entonando a minha voz? Como eu estou falando com o outro? Como é que eu estou interagindo com o outro? O que sai da minha boca, o que sai da minha boca é energia, é palavra, é verbo. Verbo é ação. É ação. O que está saindo? Se eu tenho dificuldade de entender aquilo que sai da minha boca, então é melhor muitas vezes calar-se e usar o que eu tenho, um outro atributo que eu tenho, que são os meus ouvidos. Os meus ouvidos que servem para escutar, aprender através da audição. Parece algo tolo que eu estou falando, mas nós temos uma dificuldade imensa de escutar. Uma dificuldade imensa de saber que o outro está com dificuldade. Às vezes ele só quer falar alguma coisa, mas a gente está sempre querendo falar pelos cotovelos. Ou seja, demonstrando somente a nossa verdade. Aquela verdade que é uma verdade subjetiva, porque verdade ela é baseada na ética, ou seja, o que é verdadeiro para mim é verdadeiro para o outro. E quando é verdadeiro para o outro, isso é ética, ou seja, o sumo bem. Sabe? Mas eu não sei o que é bem. Vai lá, dá uma olhada no Evangelho de Jesus. O bem é aquilo que une, como Platão dizia. O mal é aquilo que separa. Então, se está unindo as pessoas para que possam se desenvolver, nossa, então vai lá. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo de seus próprios sentimentos. A entonação que você fala, o seu semblante, aquilo do o tipo de olhar que você dirige, como você se posiciona em relação à pessoa, está carregado de magnetismo e está mostrando seu próprio sentimento. Às vezes, quando você olha diretamente, levanta a sobrancelha, ou quando fecha ela, eu posso estar com raiva, eu posso estar sorrindo, ou seja, tem várias e várias nuances na face de cada um que, quando fala, demonstra os seus sentimentos, e às vezes a pessoa do outro lado, aquela que está recebendo a informação, pode estar com algum problema, impactada por alguma coisa, e olha ali, vê aquela situação e fica triste, porque não soube lidar com aquilo. Então, que a gente possa ter responsabilidade daquilo que eu coloco, que é daquilo que eu vivo, daquilo que eu falo para o outro. Que muitas vezes eu tento falar de um jeito, o outro não entende. Mas será se a responsabilidade é minha ou dele? Será se eu estou tendo clareza naquilo que eu estou falando? Será se está claro para mim isso? Sabe? É bom falar, é bom parar para pensar, que às vezes eu posso estar repetindo algo de alguém, palavras, frases de alguém, e não ser realmente consistente para mim. Não ser realmente algo que me defina enquanto pessoa, ou seja, é interessante eu falar aquilo que eu vivo, para que assim se torne tranquilo aquilo que eu faço, aquilo que eu me expresso, sabe? Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldades a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável, ou seja, nem todas as pessoas vão entender aquilo que você está falando. Eu várias vezes, eu já faço palestras há bastante tempo, a gente sai para falar, conversar, dialogar, mas muitas vezes a pessoa não entende. Aí você vai falando, daqui a pouco você volta dando alguns exemplos, aí às vezes parece algo um pouco repetitivo. Não, ele já falou isso, mas agora ele está falando isso de uma outra maneira. Claro, talvez tenha alguém ali que está ouvindo a palestra, ou que está dialogando, ou está buscando uma informação nova, ou buscando acolhimento, ele não entendeu. Então, buscar diminuir as palavras difíceis e começar a falar mais de uma maneira que todo mundo ouça, que a maioria das pessoas entendam, é extremamente importante. Então, que a gente possa ser agradável através da fala. Há quem não disponha de felicidade para ouvir. Nunca dizes frases como estas: você está surdo, você quer que eu grite, ou seja, não seja grosso, seja afável, seja acolhedor. Quantas vezes quer que eu fale?
Já cansei de repetir isso. Talvez a pessoa não está entendendo. Às vezes você fala que aquilo que a pessoa está replicando, ou seja, aquilo que a pessoa está trazendo para você de volta mediante a sua fala, talvez ela quis dizer de uma forma diferente. Talvez faltou o quê? Faltou o verbo, faltou a palavra, faltou formas de lidar, formas de poder se expressar. Porque uma das coisas que a gente menos faz, ou seja, que a gente tem bastante dificuldade hoje nesse contexto histórico, é comunicação. Se comunicar é um desafio imenso. Se comunicar é um desafio enorme. Então, que a gente possa fazer diferente, que a gente possa treinar a nossa comunicação, buscando ser melhor cada vez mais. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Convence com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Pense na comunicação sempre como fosse uma linha telefônica. Você pega o telefone, se você não for claro para quem está ouvindo do outro lado da linha, não vai haver comunicação. Não vai haver comunicação. Vamos lá, vamos dar um outro exemplo. Tu convida alguém para vir na sua casa. Convidou alguém para vir na sua casa. A pessoa se perde no caminho. Aí ela liga para ti. Eu me perdi. Qual é a primeira coisa que você fala para ela? Onde você está? Para ver o quê? Comunicação, para que possa entender. E precisa ver o quê? Comunicação, entendimento, consonância no diálogo. Eu preciso me fazer entender. Eu preciso saber que eu estou falando com uma outra pessoa. Não adianta eu falar só para mim. Só para mim. Às vezes a gente se comunica, está falando com outra, mas eu estou falando só do jeito que eu entendo. E aí? Está havendo comunicação? Quando um só fala, o outro só escuta, está havendo comunicação? Pense nisso. Às vezes no nosso diálogo está mais para um monólogo do que uma conversa. Tá? Tá lá. Autoconhecimento. Essa palavrinha a gente escuta muito, né? Autoconhecimento. Mas o que é o autoconhecimento, né? Mas como é que eu exerço o autoconhecimento? Tá lá. Se queres verdadeiramente encontrar-te, saia de ti mesmo. Como poderias realizar o autoconhecimento no clima do egoísmo? Ou seja, eu tenho que parar de só ver aquilo que eu entendo, me ver só dentro da minha perspectiva, só dentro de uma casinha, né? Dentro daqueles meus limites que eu mesmo coloco para mim mesmo. Eu preciso vir para a margem. A ideia do saber e do semi-saber, que está lá, que se fala muito, né, na questão pedagógica, para o pedagogo, para o professor, a ideia do saber e do semi-saber. Quando eu me coloco no semi-saber, ou seja, que eu não sei tudo, quando meu conhecimento, vamos comparar como fosse lá um copo com água, né? Se eu encho o copo d'água, o que eu vou conseguir mais? Eu tenho que diminuir, meu conhecimento tem que ser colocado a gotas. Eu preciso entender que eu preciso aprender. Estou aqui para aprender, eu não sei tudo, estou aqui para desenvolver as minhas habilidades sociais, as minhas habilidades enquanto ser. Então, é importante o quê? Eu me proporcionar desenvolvimento, eu proporcionar para mim mesmo possibilidade de ser uma pessoa melhor. Mas Alex, todo mundo quer ser uma pessoa melhor. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a pessoa está tão viciada em problemas que dificilmente ela consegue viver em paz. Pense na educação que ainda nós temos. Nós não somos preparados para viver sossegados. Nós não estamos com uma dificuldade imensa para isso, porque quando vem um sossego, quando vem a tranquilidade, existe uma frase que sempre me chama a atenção: esmola demais, o santo desconfia. Não aconteceu nada, não está acontecendo nada. Mas assim, peraí, você não pode ter um momento de paz? Pode. Você pode se favorecer com um momento de paz. Mas não, de uma maneira ou outra, esse estresse, essa ansiedade dos dias de hoje nos faz estar correndo a todo momento, é um momento que nós precisamos parar e ficar tranquilos. Não quer correr. Pare um pouco. Tenha um momento para si mesmo.
Tem um momento para que você possa fazer um diálogo interno. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu vou me comunicar com alguém se eu não dialogo comigo mesmo? Se eu não sei as minhas potencialidades? Como é que eu vou apontar para o outro? Como é que eu vou falar com o outro sobre alguma coisa? Sabe que é importante num conjunto. Se eu não consigo me expressar, então é importante eu me conhecer, ou seja, fazer um mergulho interno, sabe? Eu mergulho interno e entender que somos egoístas, sim. Na maioria das vezes a gente vive só através das nossas vontades ou desejos em si. Nossa vida, nossa educação é muito baseada no desejo, ou seja, desejo de ter alguma coisa que eu não tenho. Aí depois que eu tenho, já não quero mais, ou seja, começo a criar defeitos. Isso acontece muito nos relacionamentos. Muito nos relacionamentos mesmo. Eu, como professor, eu vejo muito isso, né? Muito isso. Eu quero ter um filho, eu desejo ter um filho, formar a minha família. Aí, quando o filho vem, até os 2 anos é uma beleza, 1 ano e pouco é uma beleza. Aquela criança muito bonitinha. Depois, quando ela cresce, na maioria das vezes, os pais já não sabem mais o que faz com eles. Ou seja, ficam estressados. Cansei de escutar isso. Uma época, como diretor, na época da pandemia, uma mãe chegou para mim e disse mesmo assim: Alex, eu não aguento mais a minha filha. Eu olhei assim para ela: como é que é? Assim, eu não aguento mais a minha filha. Eu sei que ela é minha filha, eu sei que é errado falar isso, mas eu peguei e disse assim para ela: querida, moça, pare para pensar, tua filha só tem 2 anos. Ou seja, 2 anos ela já falava isso, de uma dificuldade de se relacionar, saber que existe oposição na vida. Não tem como você viver só com tá tudo bem, sempre vai haver oposição. A vida é dual, tem sempre 2 lados. Tem sempre, você vai estar feliz, mas uma hora você vai estar triste, você vai agradecer, você vai reclamar. Tem o dia, tem a noite, você tem que saber que você é falho. Aquela regra dos 80-20, que eu já falei aqui, perdão, eu tenho que tentar buscar ser 80%, eu estou ali, estou fazendo o meu melhor, mas eu tenho que entender que 20% eu vou falhar. Eu vou falhar. Você falha, você é imperfeito, você não é uma pessoa, não é perfeito. Nesse mundo, não somos perfeitos, estamos aqui para aprender. Então, se eu me posiciono como aprendiz, o que acontece? Eu vou tentar sempre o quê? Angariar, puxar informações, saber que eu estou aprendendo. A dor, sofrimento, isso tudo é forma de aprendizagem. Tudo isso te impulsiona ao desenvolvimento. Como saber quem és? Desconhecendo como reage diante dos outros. Na maioria das vezes, a gente reage, né? A gente não age. A gente está mais próximo para a reação do que para agir. Ou seja, a ação tem uma maneira pensada. Eu paro para pensar em quem eu sou e como estou. Então, se eu paro para pensar, eu estou agindo. Agora, se eu estou achando que alguém sempre vai me ferir, nesse momento histórico, tá? Umas pessoas estão muito ofendidas, qualquer coisa, você me ofende, você está me ofendendo, a fragilidade emocional está muito grande. Será se não tem alguma coisa que precisa ser mudada? Ressignificar o nosso comportamento, ressignificar quem nós somos? Parei para pensar nisso. Olha lá. Como será possível alguém entregar-se à demorada introspecção, se não muito longe, a fome, a dor, lágrimas e sofrimento? Como é que eu vou parar para analisar muitas coisas se do outro lado tem dor e sofrimento? Eu tenho que entender, eu tenho que ter uma mente educada e perceber que existe dificuldade. Minha vida não é perfeita, Eu estou aqui para aprender. A fome, a dor, lágrimas e sofrimento. Disse o Senhor: que brilhe a tua luz. Ele mesmo, a luz do mundo, não permaneceu nos parâmetros celestiais, no êxtase dos bem-aventurados. Eu vim para que tenham vida,
e vida em abundância. Ou seja, ele, por Jesus, o mestre dos mestres, ele não ficou lá parado, ó, eu sou mestre, vocês que têm que vir a mim, ou seja, eu não vou a lugar nenhum, ou se colocando na questão dos mestres, ou seja, aquele que diz hoje em dia que sabe muito. Não, ele foi para o trabalho, porque amor é trabalho. Jesus foi trabalhar, foi exercer o amor como? Trabalhando, porque o outro é importante. Não, se deseja conhecer-te, não feche os olhos para o mundo, trancando-te em tuas emoções. Na ação do trabalho, quem entende, socorro a todos, ver-te-á como és, ou seja, trabalhando que eu vou ver como é que eu estou. Eu preciso vir para fora. Eu preciso entender que é através do trabalho que eu vou me conhecer, que eu vou me ver como eu estou. Então viva, faça o seu melhor, entenda que o amor é trabalho. E o trabalho é sempre caridade. Caridade é fazer o bem ao outro. E o bem é aquilo que une. Então vivam bem, façam o seu melhor possível. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.